sejam muito bem-vindos a esse podcast Coragem pra Quê? Um podcast onde a gente descobre juntos aqui o que que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí. Hoje temos O que que novidades. tá acontecendo aqui, Mariana, nessa sala? Tá ocupada essa sala, tá assim, ó, super lotada essa sala. O que que tá acontecendo, Mariana? Pois é, não sei nem como isso vai ficar no vídeo, né? Assim, mas a gente se dá um jeitinho, entra mais uma janelinha. E aí temos o nosso primeiro convidado dessa nova série. Desse novo momento, nova etapa. É isso aí. Coragem pra quê? Realizando meu sonho de trazer entrevistadores aqui, Mariana. A gente Uhum. ficou prometendo tanto que agora a gente está cumprindo, hein? Eu falei, né? No episódio passado, ou retrasado, não sei. Todos Eu os episódios a falei. gente fala que a gente vai trazer uma novidade. Não, mas eu falei que tinha novidade, que não era voz da minha cabeça. Tá aí. Seja muito bem-vindo, Marcel. Oi! Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e ser o convidado de vocês. Convidado número um, Marcel. Olha aí, ó, Número estreando. um. Pois é, uma honríssima honra. É isso. Eu acho então que a gente já começa o nosso podcast fazendo a primeira pergunta, né, Mariana? É isso Que eu aí. acho que é uma pergunta que vem para trazer contexto. E a gente sempre tem aquela pergunta, né, famosa, que eu e a Mariana aqui a gente adora, né, Mariana? A Claro. famosa pergunta: quem é você? Como é que eu vou saber quem sou eu, né? Estamos aqui todos nesse processo de descobrir, Eu sobre qual perspectiva, né? né? Se depender, eu sou você, né? Então, mas a gente precisa de contexto para conseguir entender as coisas. Então, a primeira pergunta para você, Marcela, é um pedido para você contar para gente essa pergunta fatídica, quem é você? Mas assim, trazendo sobre a lente da coragem, que é a intenção aqui do nosso podcast, conversar sobre coragem. Então, assim, se você fosse contar sobre você, utilizando esse óculos da coragem, como é que você contaria? É óbvio que acho que a gente não consegue abarcar aqui desde que eu tive coragem para sair da barriga da minha mãe, mas sobre o viés que você sente que mais, né, te empodera dessa palavra, coragem. E o que você Uhum. sentir de falar sobre quem é você? Tá? Microfone aberto. É, eu acho que essa é uma boa pergunta e uma pergunta muito difícil para mim tentar colocar em palavras, né, essa experiência que sou. Mas eu diria que, bom, primeiramente eu sou o Marcel, eu sou ilustrador, eu sou do interior de São Paulo, a 500 quilômetros da capital, então isso é importante para mim porque moldou a forma que a minha infância e a forma que eu olho a vida e a forma que eu lido também com a minha profissão, né? Mas eu acho que eu poderia dizer que nesse aspecto da coragem, olhando por essa perspectiva, né, e tentando colocar em palavras a experiência que sou através dessa intenção, né, de como eu lido com a coragem, como ela se manifesta em mim. Eu acho que eu diria que a coragem, para mim, é as escolhas que eu faço todos os dias. Eu sou as escolhas que eu faço todos os dias, que para mim demanda muita coragem, né? Tanto porque são atos diários, quanto que há muitas escolhas que exigem muitas coragens, né? Muita coragem. Acho que algumas mais do que outras, mas eu acho que nesse sentido sempre exige, assim, né? E para mim, né, crescendo de onde cresci, numa cidade muito pequena, né, e para mim sempre teve essa sensação de que tudo estava muito distante de mim, a capital estava muito distante, tudo que eu conhecia do mundo era pela televisão. E a televisão tem o seu filtro, né, que é muito específico, sua Uhum. visão de mundo. Então eu sempre tive essa visão, né, eu cresci toda e por consequência, a minha família também, né, que é toda dessa mesma cidade, a gente sempre teve essa visão, né, de que tudo está tão distante e, inclusive, é, as minhas paixões, né, que era tão diferente das outras crianças, e eu gostava muito, obviamente, de desenhar, né, quando era criança, mas escrever muito também, e enquanto as outras crianças estavam brincando de futebol, né,
Eu lembro até que eu cheguei a odiar o futebol, porque eu não queria brincar de futebol, eu queria desenhar e queria as crianças desenhando comigo, né? Mas não odeio mais futebol, tá tudo bem agora entre mim e ele. Mas isso foi muito interessante também porque eu comecei como eu era uma criança mais tímida e introspectiva, eu acho que eu comecei a desenvolver habilidades de atividades que são mais introspectivas mesmo, né? Como o desenhar, o escrever e ler. E todas essas atividades eram as minhas companhias, né? Como eu sou filho único também, eu acho que isso contribuiu bastante para que eu me mergulhasse nesse tipo de atividade, né? E isso formou muito do que eu sou. Mas crescendo nessa cidade também, eu comecei a ver que eu precisava começar a fazer escolhas que não estavam alinhadas com o que a cidade ela oferecia, né? E aí veio a escolha mais difícil para mim, que é a que exigiu mais coragem, né? Que foi sair do ninho. Para mim, olhando para trás assim agora, eu acho que essa foi uma das escolhas mais difíceis, né? Por muitos motivos. E então eu olho para trás hoje e consigo perceber que o que eu sou hoje, né? O que eu faço hoje e como eu vivo nessa experiência, né? Nesse mundo, eu acho que é muito resultado mesmo dessas escolhas que eu precisei de coragem de fazer, mas também eu sinto um certo sentimento assim de que eu não teria outra escolha. Ao mesmo tempo que exigiu muita coragem, eu acho que eu não conseguiria não fazer essa escolha. Uhum. Essa dualidade assim, que é meio contraditória assim, mas que é muito que foi muito real assim para mim, né? Então, para mim, o que eu sou hoje é as escolhas que eu fiz que demandaram muita coragem, né? E muita fé no que me entusiasmava, né? Para Uhum. mim foi isso. É engraçado que ouvindo aqui você falar, eu fiquei muito com uma sensação dessa coisa do híbrido, né? Eu estou num lugar, mas eu não sou deste lugar, né? E aí essa essa dualidade do quem sou eu dentro dessa trajetória que nos molda, de certa forma, né? E nos impacta. Então é óbvio que é isso, né? Sempre que a gente faz, e acho que isso também é uma coisa importante da gente trazer para os nossos ouvintes, né? Quem está aqui interagindo com a gente. Todas as vezes que a gente responde essa pergunta, quem sou eu? A gente está compartilhando uma parcela que a gente quer que a gente quer compartilhar com aquelas pessoas, que seria praticamente impossível a gente dar conta de quem é o Marcel nesse bloco de entrevista, um ponto, mas ainda assim nem o Marcel sabe muitas coisas sobre ele, ou tem outras coisas que são do lugar que não tem palavras para dizer, né? Assim como eu, assim como Mariana, mas é esse lugar da gente trazer esse recorte, né, dentro da nossa trajetória, onde é que a gente sentiu coragem e como é que a gente se vê, né? Então, eu acho que teve aí muita coragem para dar esse passo. Com certeza, na verdade, você até falando, né, e remete um pouco ao que a gente comentou no episódio também, passado, retrasado, que é o se reconhecer a partir desse lugar do diferente, assim, né? Então você se Uhum. reconhece quem você é a partir das coisas que você não tem identificação dentro do contexto onde você tá, assim, né? E eu acho que isso por si só ele requer muita coragem, né? Porque requer muita coragem de você sustentar algo que você não tem espelhos em volta, assim, né? Então ele desperta esse momento de você buscar algo, né? Ir além daquilo que tá ali entregue dentro do teu contexto, assim, né? E já pegando um pouco isso, assim, né? Eu quero te fazer então uma segunda pergunta, Marcel. Como foi para você, né? O teu momento, assim, de decisão, de dar esse primeiro passo, assim, o que você sentiu, como que você sentiu, assim, né? E se você também já tinha esse sentimento, né, de que você estava tendo um ato corajoso, assim, né? De como foi isso para você, assim? Eu acho que essa é uma boa pergunta também, porque como eu falei um pouquinho antes, foi o mais difícil, né? O primeiro passo me parece sempre ser o mais difícil. E eu senti muito mesmo, muita dificuldade. E eu acho que tá muito envolvido com essa questão mesmo, né, do meu contexto naquele momento, de que essa sensação pairava muito forte
sobre mim de que as coisas estavam muito distantes e assim era o que era. Não havia muitas escolhas sobre isso, né? Mas aí eu comecei a sentir muitas coisas dentro de mim, devido por uma perda familiar muito forte, né? Na minha adolescência. E isso me gerou muita raiva, né? Muita incompreensão, confusão, além do luto, né? E eu, olhando para trás, isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei, mas ao mesmo tempo isso foi uma coisa que me trouxe tanta sabedoria, assim, tanta expansão, e eu acho que eu consegui usar toda essa confusão que estava dentro de mim, que por muito tempo assumiu a forma da raiva também, e usar isso para fazer escolhas que eram difíceis, né? Inclusive começar a pensar muito em sair daquele lugar, né? Que não estava alinhado com o que eu queria fazer naquele momento, que era fazer mochilões. E há muito tempo eu já carregava essa vontade, mas eu nunca tinha conhecido alguém que teria feito alguma coisa desse tipo. Inclusive viagens mais tradicionais, todas as pessoas que eu conhecia viajava para tipo dentro do meu estado, né, de São Paulo. Então, e até a primeira viagem maior que eu fiz, que foi para o Rio de Janeiro, no Rock in Rio, teve uma resistência das pessoas que eu conhecia, né? Justamente por esse filtro, né? Que a TV carrega sobre a cidade. E essa por si só já foi uma escolha difícil, mas que foi muito rica, né? E isso já também já mostrou para mim que isso era possível, né? Que eu poderia fazer escolhas e eu tinha o poder de seguir essas escolhas. Isso para mim assim foi uma baita expansão, né? Quando eu percebi que eu posso fazer uma escolha e, e eu posso seguir ela mesmo e eu posso experienciar essa escolha. Então, quando eu não só sabia, mas quando eu experienciei isso de verdade na minha vida, foi uma baita expansão e foi quando eu falei para mim mesmo que eu poderia fazer um mochilão. Apesar de que eu não sabia a menor ideia como fazer isso, como começar, ou onde isso poderia dar, né? E então esse primeiro passo foi muito difícil, porque teve toda a resistência familiar, né? Que é, eu não acho que seja culpa de ninguém, eu acho que é só um condicionamento, né? Do que a gente foi feito para achar, né? Sobre esse tipo de viagem e sobre se viajar sozinho, enfim. E isso foi muito importante também, levando para o ponto do meu profissional, né? Quando eu percebi que eu poderia fazer esse tipo de escolha, que ia mudar radicalmente como onde eu estava, né? Com quem eu estava, e totalmente fora da zona de conforto, eu percebi também que eu poderia escolher o que fazer profissionalmente. E na minha cidade também, como muito pequena, eu também não tinha nenhuma referência artística, né? Perto de mim, a não ser pessoas que faziam isso por hobby, né? Na minha família tinha, inclusive. Mas profissionalmente isso não existia, assim. E era uma coisa absolutamente inalcançável, quase, né? Então, quando eu percebi que eu poderia fazer essas escolhas que mudariam tanto, assim, a forma como eu experiencio o mundo, né? Eu acho que eu percebi que eu poderia fazer essa escolha de fazer o que eu sempre gostei de fazer, que sempre me entusiasmou desde criança, né? E só que foi um processo, né? Primeiro surgiu essa escolha e depois é como se o mundo se moldasse para que essa escolha de fato aconteceria, né? Mas até do ponto da escolha até que isso se concretizasse, né, como uma coisa que faz parte da minha realidade, teve o seu tempo, né? Mas para mim isso não importava porque eu não poderia fazer qualquer outra coisa senão isso. Então, paciência para mim nunca foi um problema. Eu acho que o fato de ter crescido nessa cidade pequena, isso contribuiu também. Porque as coisas chegavam mais devagar lá, as relações eram mais tranquilas, assim, a cidade mais pacata. Então, eu sempre acho que o contexto de onde a gente vem, ele dá todas as ferramentas que a gente precisa, né? Para usar, assim, nas circunstâncias que a vida vem trazendo pra gente. Então, o primeiro passo, de fato, na minha carreira profissional
foi quando eu decidi que sou artista. Essa é até um assunto que pode se estender assim bastante. Do sou artista, né, e não faço arte, de que eu realmente sou isso e não preciso negar e nem ter medo e nem me envergonhar. É simplesmente o que sou, não tem nada que comentar sobre isso, simplesmente sou isso. E realmente se afirmar e sustentar esse espaço, assim, de que sou artista. E aí, magicamente, ou não, depois dessa escolha, que foi muito mais interna, né? As coisas começaram a acontecer para mim. E depois surgiram circunstâncias que exigiram uma coragem para escolhas externas, né? Que também teve muita dificuldade, só que diferente, né? Então, para mim, teve muito essa. Experienciei muitas escolhas internas e externas, né? Sobre isso. Eu queria nomear duas coisas, assim. Uma é que você, nas duas vezes que você respondeu as nossas perguntas, você falou sobre isso e eu reconheço bastante isso nessa coragem que a gente quer trazer, né? Que assim, é como se fosse um impulso inevitável. Não tem uma escolha, mas ao mesmo tempo não tem uma escolha, porque quando você falou, né, sobre estar no lugar onde você nasceu, não existia muita escolha, ao mesmo tempo que é uma escolha, eu acho que assim, existe a escolha de você não seguir esse impulso inevitável e abafar ele por medo. Mas o impulso inevitável, ele vem, né? E é esse lugar onde, quando a gente, esse lugar que a gente, quando a gente está sendo corajoso, a gente não sabe que a gente está sendo corajoso, porque a gente está seguindo esse impulso que é inevitável, é uma coisa que a gente não dá um movimento pra gente. Essa é a verdadeira coragem. Que eu brinco que todo corajoso não, na verdade, está se sentindo corajoso, porque não é uma decisão que vem da mente, né? É um impulso, né? E você nomeou isso nas duas vezes que você trouxe a resposta, e eu estou escolhendo da gente olhar, delinear assim isso, que eu acho que é muito importante na sua trajetória, mas acho que de uma forma geral no entendimento do que é coragem. E também para a gente fazer mais uma pergunta, que é no sentido assim, eu consigo perceber que o seu grande movimento foi de abrir espaço para e confiar que aquilo que você sentia, mas que você não via, porque não tinha contexto de onde você estava, a profissão que você tem hoje, né, de ilustrador, de trabalhar em produções de animações, não existia dentro do contexto. Você precisou sustentar essa visão, vamos dizer assim. E, e isso eu imagino que foi o momento mais difícil desse movimento, que é como é que a gente sustenta algo que não existe ainda, né? A gente visualiza, mas a gente também duvida, porque não existe contexto, não existe quem fez primeiro, né? Dentro do seu contexto, todo mundo estava fora do background, do lugar onde você vivia. E aí a pergunta é assim, quais são as dicas, recomendações que você daria para pessoas, artistas ou não, que estão nessa mesma situação, que sentem esse impulso, né? Que ele é um impulso que ele é inevitável, aquilo não existe ainda, mas algo dentro de você sente e não existe contexto, né? Assim, o que que é que fez você sustentar isso, né? O que que você diria ou deixaria para as pessoas de alguma forma, se a gente pudesse, né, dar dicas, né? Mais ou menos isso. Eu acho que essa é uma ótima pergunta também, porque é uma coisa que eu adoro falar, que é sobre fé. Uhum. Ah, e para mim, assim, óbvio que teve períodos muito difíceis, né, de acreditar que isso seria possível, porque principalmente eu olhava à minha volta e não tinha nenhuma referência, então não tinha ninguém para conversar, né, de que pessoas que faziam o que eu gostaria de fazer, né? E aí eu acho que isso entra num ponto que pode ser místico, mas para mim não é, de que essa vontade que me entusiasma o coração, assim, mas que me entusiasma, que gera uma energia tão assim para cima, que expande e me eleva. Se eu tenho essa vontade da vida, eu sinto que a vida tem essa vontade para mim. E aí, quando eu comecei a experienciar isso de verdade, eu comecei a ter tanta fé na vida
tanta fé assim que para mim é difícil não saber. Para mim é difícil, assim, desacreditar de que vai vir. Porque eu já tive tantas experiências de que tudo aquilo que eu ansiava é, de forma assim verdadeira mesmo, né, num espaço de paixão assim e não de querer um querer intelectual, um querer meio mental, né, mas um querer assim meio que a gente sabe que é mais profundo, não dá pra colocar em palavras, né, um querer mais profundo assim. Esse tipo de vontade assim me parece que é a vida querendo pra mim, na verdade. Não sou eu querendo. Então, é meio que maior que eu, né? Maior que o Marcel, né? Maior que essa persona Marcel que, que eu coloquei como máscara, né? E interage no mundinho, assim. Parece que é mais profundo do que isso, né? Então, às vezes que eu caio, que eu acredito num pensamento que duvida sobre isso, eu também sinto ao mesmo tempo que quem sou eu para duvidar da vida, né? É, e quando eu digo vida, pode ser também Deus, né? Eu costumo usar mais a palavra vida porque a gente pode às vezes duvidar de Deus, né? Mas é difícil duvidar que a gente tem vida, porque ela tá batendo no meu peito toda hora, né? E aí, como eu posso duvidar disso, né? É o que me faz estar aqui, né? Só que não me faz estar aqui só dentro do meu peito, né? Faz as coisas acontecerem no mundo, né? Então, quando eu tive essa percepção que foi muito rica, assim, né? E muito verdadeira para mim, eu realmente experienciei isso e não só estava acreditando sobre isso, mas eu sabia sobre isso. E eu acho que é aí que entra a fé, né? Eu acho que a fé, ela não é uma crença. Porque me parece que a crença ela é um processo mental, né? Eu faço essa aliança com uma ideia e de que ela pode ou não acontecer e ela fica ali perambulando na minha mente, né? Mas a fé é uma questão de saber, né? Então eu acho que é um processo diferente que vem desse lugar também de profundo, né? Que é tão difícil de nomear, mas que é tão verdadeiro quanto a gente sente. Então eu diria que um conselho assim que eu poderia dar para quem se entusiasme em fazer alguma atividade ou uma profissão, ou qualquer tipo de atividade mesmo, que seja só por diversão, que te entusiasma muito, né, que já traz essa energia que é tão incrível de se sentir, né, que te gera tanta inspiração. Eu diria só para fazer, simplesmente fazer, porque por si só experienciar essa energia entusiasmante é uma beleza, é um prazer imenso de que às vezes eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para experienciar o que a gente se entusiasma em fazer. É claro que, como a gente já disse, o primeiro passo é muito difícil. Eu acho que é quando a gente ainda não decidiu entre a dúvida, né? Ou a fé mesmo, né? Ou confiar em simplesmente fazer essa coisa que nos expande desse jeito. Então eu diria para confiar, nesse interesse, porque como eu disse, esse interesse que eu tenho para a vida parece que é a vida tendo para mim. Então, por mais que pareça que eu não sei como isso vai chegar até mim, eu não sei como isso vai se desenrolar, é realmente um quarto escuro. Eu me sinto muitas vezes nesse quarto escuro, muitas vezes. Mas eu comecei a encontrar um conforto nesse quarto escuro por causa da fé, da confiança de que eu sei que eu tô chegando num lugar bom, porque eu tô seguindo aquilo que eu gosto, aquilo que me move mesmo, que aquilo que me dá prazer profundo e essa recompensa de que as coisas começam, esse quarto escuro começa a meio que se mover, a se criar um caminho, mesmo que esteja escuro para que eu chegue nesse lugar, né? Não necessariamente eu vejo um problema em não saber onde a vida está levando, porque afinal ela já está levando, né? Então é só um ir junto. Então para mim é muito isso assim, é fé, é confiança e confia no que
você gosta porque isso é maior do que a gente, eu acho. Acho que é Uhum. maior do que a gente, assim. E dúvidas são tão mesquinhas perto dessa sensação de confiança e fé. São tão rasas, né? E é tão fraquinho, né? Apesar de a gente cair nesse espaço às vezes, essa sensação de expansão, né? De que eu tô chegando naquilo que me expande é tão maior do que isso tudo, né? De que quem sou eu, né, para acreditar nas conversinhas da minha cabeça, perto da magnitude da vida, né, do que a vida quer para mim. Muito bem. Não sei, Ju, se você tem algum Não posso comentário. deixar de fazer um adendo da Ah, maravilha que é vermos um gerador vibrando na sua satisfação, como ele eleva a energia de todo mundo. Sintam-se agraciados, privilegiados. Sigam o exemplo do Marcel, façam o que entusiasma você. realmente, assim, né? É um desafio você seguir, né? O Uhum. que te entusiasma de verdade, assim, né? Acho que realmente o Na Marcelo é um verdade, grande o exemplo, assim. desafio é porque a gente está condicionado a acreditar que isso é errado, né? A gente É, que é está. errado, ou que você, às vezes, que você é incapaz, que você não é merecedor, né? Você é E besta, é, você é bobo. e é isso. Mas eu não sei, né? Enquanto você estava falando, você trouxe até né, uma metáfora do quarto escuro, e aí entra um pouco no que a gente vai propor agora, assim, né? Que é uma coisa que eu e a Ju, a gente quer manter dentro do podcast, de trazer um elemento surpresa, assim. Então, no início, né, antes da gente começar, eu pedi pra gente tirar uma carta. É uma surpresa E até pra gente, porque eu acho que se a gente pensasse numa pergunta não seria tão surpresa assim, né? exato. Mas eu pedi pra gente tirar uma carta e dentro dessa carta, se quiser depois mostrar, né, e É contextualizar o uma oráculo carta que a gente está usando. desse oráculo aqui, né? A gente tirou antes de começar aqui uma carta. Exato. E aí eu tô com essa carta aqui, e a ideia é que você fale também um pouco, Coragem, em relação à virtude dessa carta. Aí eu vou te falar qual que é a virtude, a gente conversa um pouco, depois eu leio a carta para ver se vai ter, né? É surpresa, a gente fez esse exercício entre a gente, eu e a Ju, assim, né, no episódio passado. E foi curioso, porque muitas das coisas que a gente falou, depois a gente lendo a carta, tinha, nossa, é isso. Não precisa ter necessariamente, mas vai lá, né? E aí a cartinha que saiu é para você falar da coragem para essa virtude que é a celebração. Como é que é ter coragem para celebrar, Marcelo? Nem tem a ver com o que você Caramba. estava falando. Não tem nada a ver. Eu acho que tem. Ah, eu acho que é muito bom isso, porque essa sensação, né, de que a celebração ela vem após essa chegar no lugar que a gente intenciona estar. E para mim, assim, é um desafio às vezes celebrar, porque as dúvidas, né? Por conta das dúvidas que, que abafa um pouco a coragem, né, para mim. Mas celebrar porque eu tô alinhado, assim. Eu acho que celebrar porque eu tô alinhado. Coragem para celebrar. Eu acho que é permitir que a vida celebre junto, assim. Eu acho que é permitir que, é, como me parece para mim, na minha experiência, de que quando eu trilho um caminho parece que é maior do que eu acho que quando eu consigo chegar em um objetivo ou em uma conquista, eu acho que celebrar é permitir que tanto eu quanto a vida se entusiasme sobre esse lugar que a gente chegou junto, né? Então, eu acho que é uma abertura muito especial, porque vai além também, né? Muita coisa eu acho que vai além de mim, muita coisa, e eu acho que isso é uma delas, assim. Às vezes é preciso coragem, porque parece que não é nenhuma vitória tão grande, às vezes, ou de que ela não merece ser, ou de que o que os outros vão pensar se eu estiver celebrando isso. São todas dúvidas que pode percorrer, né? Se manifestar, né? Na cabeça. E a coragem é tipo, tô nem aí pra você e tô feliz porque eu cheguei aqui, né? E uhul. Então, acho que é isso. Não, eu vou ler aqui porque assim, né? Tem super. Eu já espiando aqui o que dizia na cartinha, e aí a gente comenta. Mas vamos lá. Celebração. Aplaudir o raiar de um dia.
cantar a chuva que cai, bailar com o bailar do vento, saborear o pão, beber momento por momento, acolher o coração, abençoar o caminhar, brilhar, brindar, o fazer e o não fazer, bendizer o dito e o não dito, enxergar a eternidade em cada instante, e o sagrado na alegria de viver. Se tivesse combinado, não seria mais perfeito, né? Aqui a cartinha. Exato. Tá com filtro, não dá para aparecer direito. Mas essa é a cartinha. E para finalizar, Marcelo, eu queria, antes de tudo, te convidar a fazer um merchan. Conta pra gente, né? Assim, sobre o seu trabalho, efetivamente. Se alguém estiver ouvindo, falando, nossa, esse cara aqui é para mim. Quero ele ilustrando o meu jingle de Natal, que eu quero fazer um negócio aqui na minha empresa. Conta aí pra gente, faz o seu merchan, agora é a hora. Eu faço ilustrações digitais 2D, né? E eu tô trabalhando principalmente com animações agora, então estou muito no mercado audiovisual. Mas, se você tiver uma ideia muito legal, que te entusiasma bastante, e, você pode me encontrar no Instagram, @contornozen, e lá também tem um pouco do meu trabalho, também tem o link para o meu portfólio, que é um pouquinho mais formal, né? Mas Instagram já dá para dar uma olhada aí. E você pode entrar em contato. Também tenho experiências fazendo histórias em quadrinhos. Também tenho o meu próprio curta-metragem também, que em breve estará disponível gratuitamente no YouTube. Mas que tem passado por alguns festivais, né, pelo Brasil e fora do Brasil também. Então tenho trabalhado mais com animação, né, com ilustração para animação, mas também faço ilustrações em geral, assim. Tenho feito mais isso, assim, mas se quiser trocar qualquer ideia também sobre alguma coisa que a gente conversou aqui, Hum, seria muito legal, porque essa conversa é muito legal de se ter e eu poderia conversar o dia todo sobre isso. E, e é isso aí. Aí tudo isso só existe porque em algum momento você sustentou o que ainda não existia, né? E agora isso existe. E foi muito curioso que quando eu convidei o Marcelo, né? Uma das coisas que chamou a atenção que eu falei para ele, não, a gente faz isso só porque para a gente se divertir, porque a gente se entusiasma e eu sinto muito entusiasmo de empoderar as pessoas e inspirar outras pessoas, né? E aí ele falou assim, ah, então é porque só porque você gosta, então eu quero. porque é muito isso, né? A gente devia normalizar. Por que você tá fazendo? Porque eu quero. Por que você não tá Porque eu fazendo? Porque eu não gosto, é quero. divertido, né? Pronto. Só isso. Não tem Parece que essas tudo tem que ter coisas. uma justificativa, principalmente financeira, né? E É. não, você faz porque você quer, porque te Exato. entusiasma, né? Uhum. Entusiasmo é esse, estar preenchido de Deus, né? Esse é o significado da palavra entusiasmado. Hum. Mas para terminar, Marcel, responde então pra gente o que que é coragem para você? Coragem para mim é, eu acho que é decidir, é a decisão de fazer aquilo que me entusiasma. Entre a escolha do pensamento duvidoso e aquilo que me entusiasma, é escolher realmente uma escolha consciente de que eu quero fazer aquilo que eu gosto. Para mim, coragem é isso, assim, que é um processo que começa interno, né? Eu olho para essas duas polaridades, do que eu quero fazer, o que aquilo me entusiasma, que é um mais emocional, né? E esse pensamento mais que pode gerar muitas dúvidas, é escolher intencionalmente, consciente, com presença de que eu quero fazer aquilo que me entusiasma. Então, é fazer uma escolha consciente. Para mim, isso é coragem. Tudo bem. Meu enorme agradecimento a você, Marcel, por se permitir estar aqui com a gente, né? Exato. Topar essa aventura, né, Mari? Exatamente, sempre um privilégio, né? O Marcelo começou falando, é uma honra estar aqui com vocês também. Sempre. Muita gratidão. Esses dias eu ouvi uma frase que eu acho que vale muito assim, vamos ser felizes nem que seja só por pirraça, né? Então, assim, vamos ficar entusiasmados, nem que seja para ser do contra, mas no lugar onde fala que você fazer só por fazer, mas por quê? E todos esses lugares que colocam a gente em dúvida em relação a isso. Então, um beijo enorme
e até o próximo episódio. Isso aí. Tchau, tchau!